Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos ver hoje uma outra estrutura algébrica que ela é um pouco mais simples, de uma certa maneira, do que os anéis que a gente trabalhou até agora, porque ela só leva em consideração uma única operação. É um conjunto e você tem uma única operação lá dentro, você não tem duas operações. Não é muito natural a gente ver isso antes, né, dos anéis, porque já estão acostumados a trabalhar com os números inteiros, com os números reais, que você tem assume o produto definido. Essa estrutura a gente chama de grupos, né? Então, olha, definição, um conjunto não vazio G é chamado de um grupo se G tiver definida uma operação, que nós vamos denotar por enquanto por um asterisco, tal que, para todo A, B e C pertencente a G, nós temos as seguintes propriedades. Essa operação ela é associativa, essa operação vai ter um elemento neutro que eu vou denotar por E também, então A estrela E é igual a A, qualquer que seja A, o elemento de G, e dado qualquer elemento de G, sempre existe um outro elemento que, operado com A, vai dar aquele elemento neutro que aparece no item 2. Tá? A notação que a gente vai usar é G com a operação, que foi definida, então é uma operação só, ou quando eu quero enfatizar quem é o elemento neutro dessa operação que eu estou trabalhando, eu coloco ele também aqui. O grupo, o conjunto, a operação e o elemento neutro dessa operação. O elemento E, né, o elemento neutro, é chamado elemento neutro de G, e o elemento B da propriedade 3 a gente chama de inverso de A. Ok? Nós vamos falar que o grupo G é comutativo ou abeliano, quando essa operação também é uma operação comutativa. Veja, ela só precisa ser associativa, ter elemento neutro e elemento inverso. Eu não estou pedindo que ela seja comutativa, mas se for, eu digo que G é um grupo abeliano. Diremos que G é finito se possui um número finito de elementos. Então, vamos ver alguns exemplos, olha. Então, se você pegar os números inteiros com a soma e o zero, isso é um grupo. Os racionais com a soma usual é um grupo. Os reais, os complexos. As matrizes M por N com a matriz nula, né? No caso aqui o zero é a matriz nula. Então, tudo isso são exemplos de grupos que a gente já trabalha. Os múltiplos de N, o grupo Zn com o elemento 0 barra, classe do zero, o Q raiz de 2 só com a soma, isso também são exemplos de grupo. Os racionais, tirando o zero, onde agora a identidade é 1, com o produto de números reais agora, de números racionais. Veja, a minha operação agora é um ponto, é o produto. Os reais, exceto o zero, com o produto e a unidade 1, né, o elemento neutro 1. Os complexos com o produto de números complexos e o 1. Q raiz de 2, tirando o zero também, com o 1. Por que eu tenho que tirar o zero? Quando eu uso a notação, quer dizer, a minha operação como sendo a multiplicação, o produto, e não a soma. Porque o zero não tem inverso multiplicativo. A minha operação tem que ter o inverso daquela operação. Então, se a minha operação é o produto, é a multiplicação, como é que eu vou fazer para achar um elemento que multiplicado com o zero, o número real zero, por exemplo, vai dar 1, que é o elemento neutro da multiplicação? Não existe. Por isso, eu sou obrigado a tirar o zero desses grupos quando eu olho eles como grupo multiplicativo. Grupo aditivo, a minha operação é a adição. Grupo multiplicativo, a minha operação é o produto, a multiplicação. Vamos denotar por GL2 e R o conjunto de todas as matrizes quadradas de ordem 2, cujo determinante é diferente de zero. Se eu pegar esse conjunto com o produto de matrizes e o elemento I2, que é a identidade de ordem 2, a matriz de identidade de ordem 2, isso também é um grupo multiplicativo. E veja, por que eu estou pegando as matrizes com determinante diferente de zero? Porque toda matriz aqui tem que ter um inverso multiplicativo. Se o determinante for zero, ela não é inversível. Não são grupos. Por exemplo, Z estrela com a multiplicação e 1. Eu tiro o zero e Z estrela. Por que não é grupo? Porque, por exemplo, você pega o 2, que é um número inteiro, quem que é o inverso multiplicativo do 2? Seria o meio, mas o meio não é inteiro. Então não existe um elemento pertencente a Z, aos inteiros, tal que 2 vezes B dê 1.
então ele não tem inverso multiplicativo, então isso não é um grupo. As matrizes quadradas de ordem 2, com a multiplicação de matrizes e a identidade como elemento neutro. Também não é grupo porque, olha, por exemplo, essa matriz é 2 por 2 e não tem inverso, né? O determinante é 0, então ela não tem um elemento inverso. Os naturais, com a soma e o zero, pensando o zero natural aqui, né? Com a soma mesmo de números, também não é. Porque você pega um 1, quem é que somado com 1 vai dar 0? Não existe. Porque o natural é maior ou igual a 0, né? Então não tem o menos 1 lá dentro. Então você não tem um elemento inverso do 1. Quer dizer, então a soma, a operação que eu tenho, que tem que ter o elemento inverso. Às vezes eu não tenho o inverso da soma, não é grupo. Não tenho inverso multiplicativo, não é grupo. Tá? Vamos pegar o conjunto I, formado só pelos números menos 1, 0 e 1, e a soma qualquer. Veja que aqui, né, você tem o elemento neutro, menos 1 mais 0 dá menos 1, 1 mais 0 dá 1, e assim por diante. Mas isso também, o 1 tem o seu inverso, que é o menos 1. Ó. O inverso do 0 é o próprio 0, somar 1 com menos 1 dá 0, 0 mais 0 dá 0. Mas isso também não é grupo. Por quê? Ó, se você pega o 1 e soma com ele próprio, são dois elementos do I. A operação tem que ser fechada, lembra? A operação tem que cair dentro do meu conjunto. Pega o 1 que está no meu conjunto I, soma 1 com 1, dá 2. E 2 já não pertence a I. Então essa operação não é nem fechada no meu grupo. Então isso também é outro exemplo que não é grupo. Bem? A partir de agora, sempre usaremos a notação de ponto para representar a operação de um grupo G, genérico. Também usaremos a notação de A' para representar o inverso do elemento A. Seja G um grupo, valem as seguintes propriedades. Olha, o elemento neutro é único. Dado A, o seu inverso, A' também é único. Dados três elementos, A, B, C pertencente a G, se AB igual a C ou BA igual a CA, então eu posso garantir que o B é igual a C. Ou seja, a lei do cancelamento. Ela vale, mas veja bem, olha, o elemento comum que eu estou cortando aqui, o A, ele está do lado de cá multiplicado à esquerda de B e à esquerda de C. De cada lado da minha igualdade, ele está multiplicado do mesmo lado. Ou o A está multiplicado do outro lado. Ó. Os dois à direita. A direita de B e a direita de C. Se você tiver BA e AC, eu não sei se eu posso cancelar. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco. Quer dizer, se não tiver multiplicado do mesmo lado, eu não sei se vale que esse número e esse têm que ser iguais. Dados dois elementos, se AB for igual a E ou BA for E, então o B já é a identidade. Eu não preciso provar as duas coisas. Né? Eu achar um B, tal que multiplicado por A dá o elemento neutro, ou pega um B, tal que operado por outro lado com A dá o elemento neutro, e já garanto que o B é o inverso de A. Não precisa mostrar que vale os dois lados, basta mostrar um só. Para todo A, o inverso do inverso é o próprio A. Dado A e B, o inverso do produto é o inverso de B vezes o inverso de A, operado com o inverso de A. Veja que quando eu vou calcular o inverso, tem que trocar a ordem aqui. É simples, olha, é só você fazer o produto disso por isso. B' com B da identidade, vai sobrar A' com A que dá identidade. Então ele é inverso. Se você fosse A', B', não dava certo essa conta. Ok? Então, quando eu inverto um produto, eu tenho que lembrar que eu tenho que inverter os elementos que estão aqui. É lógico, se o grupo for abeliano, tudo isso acontece naturalmente. Observação, se G não é abeliano, nós podemos ter AC igual a CB, ó, aquele exemplo que eu estava falando, com A diferente de B. Vamos ver o exemplo. Vamos nas matrizes, que a gente sabe que não é abeliano, né? Olha, eu vou pegar a matriz A, que é a matriz 0, 1, 0, 1, a matriz B 0, 1, 1, 1 e a matriz C 0, menos 1, 1, 2. Se você fizer o produto de A por B e de B por C, pode fazer a conta, vai dar exatamente a matriz 1, 2, 1. Elas são matrizes iguais. Tá? A por B, olha, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 0 mais 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1. Ou seja, exatamente essa matriz. A mesma coisa acontece com B vezes C. E A e C são diferentes, olha. Olha a matriz A quem é e olha a matriz C quem é. Então, se eu cancelasse aqui
o B e falasse que A era igual a C, eu estaria cometendo um engano, um erro, uma inverdade, ok? Porque o grupo não é comutativo. Se for comutativo, isso não acontece. Isso seria verdadeiro, tá? Grupo de permutações. Vamos ver alguns exemplos de grupos que a gente tem. Seja S um conjunto não vazio, nós vamos denotar por P de S o conjunto de todas as funções bijetoras de S em S. Esse conjunto, com a operação de composição, mais a função identidade, e S calculado em X é o próprio X, né? É um grupo em que a operação é a composição de funções, o elemento neutro é a função identidade de S. Esse grupo é chamado grupo das permutações de S. Então, o que é o grupo das permutações? Veja, uma função bijetora, a cada elemento associa um único do outro lado. Então, ela vai fazer uma troca da ordem dos elementos. Está fazendo uma permutação dos seus elementos. Pega esse elemento e leva nesse, pega esse e leva no outro, e assim por diante. Vai estar trocando, embaralhando esses elementos. Mas cada um vai em um e um único. Então, são todas as possíveis funções bijetoras que você tem. Então, são todas as permutações que eu tenho do S. Só que o S pode ser um conjunto não finito, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho só com S finito para ver o que acontece. Então, supõe que S tem N elementos. Então, aquele grupo de permutações eu vou denotar agora por S índice N. É o grupo das permutações de N elementos, o qual chamaremos simplesmente de grupo de permutações de N elementos. Como S tem exatamente N elementos, a gente já sabe que o número de permutações que eu tenho é N fatorial. Portanto, esse Sn, grupo Sn, vai possuir exatamente N fatorial elementos. Ok? Se o N for maior ou igual a 3, esse grupo não é abeliano. Vamos ver um exemplo? Olha. Vamos pegar o S igual a 1, 2, 3. Eu vou pegar as seguintes funções bijetoras de S3, né? Ou seja, de S em S. A F vai pegar o 1, leva no 2, o 2 leva no 1 e mantém o 3 fixo. A G pega o 1, leva no 2, o 2 leva no 3 e o 3 volta no 1. São duas funções quaisquer. Vamos calcular quem é F bola G. F bola G no 1, por exemplo, é a F calculada no G de 1. É assim que a gente faz a composta. Quanto vale G de 1? Está lá. Ó. O G de 1 ó, é 2. Então fica F de 2. Quanto vale o F de 2? 1. Então, a F bola G calculada no 1, deu 1. Vamos calcular G bola F também no 1. Vamos ver se dá igual. A G bola F calculada no 1 é a G do F de 1. O F de 1, por sua vez, é 2. Então, aqui fica 2. E o G de 2 é 3. Ó. Olha aí. Deram diferentes. Portanto, F bola G não é igual a G bola F, ou seja, esse grupo não é comutativo. Podemos usar a seguinte notação para representar uma permutação. Olha. É uma matriz. Na primeira linha eu coloco os elementos que eu tenho, 1, 2 até N, e na segunda linha eu coloco a imagem pela permutação F, para aquela função F. Então aqui vai aparecer a imagem do 1, a imagem do 2, a imagem do N. Então, por exemplo, olha, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 4. Que permutação F é essa? Olha, o 1 vem no 3, o 2 vai no 1, o 3 vai no 2 e o 4 vai no 4. E o G? O 1 foi no 1, o 2 foi no 3, o 3 foi no 4 e o 4 vai no 2. São essas funções que estão representadas dessa maneira aqui agora. Dessa maneira eu posso fazer a composta. Olha. A composta você primeiro aplica quem? A G, depois você aplica a F. Então vamos ver o que dá F bola G. Olha. Então vamos lá. Vamos ver qual é o resultado da composta. Então a pergunta é, aonde vai o 1? Então a G manda o 1 aonde? Olha. A G pega o 1, manda no 1. E aí, a F pega o resultado aqui, que por acaso é 1, vai no 3. Então, a G vem no 3. Olha lá. A composta. Vamos ver agora onde vai o 2. Então, começa pela G. Ó. A G pega o 2 e manda no 3. O 3, por sua vez, pela F, é mandado aonde? No 2. Então, o 2 foi no 2. Bem? Vamos ver onde vai o 3 agora. Olha lá primeiro, o 3 foi enviado no 4. O 4, por sua vez, pela F, é enviada no próprio 4. Então, o 3 foi no 4. E o 4? Bom, só faltou o 1 aqui embaixo. Eu já poderia completar com 1. Mas vamos fazer o caminho dele, olha. A primeira que eu tenho, que é a G,
vai no 2, o 4 vai no 2. E o 2 pela segunda vai aonde? No 1. Então o 4 vem no 1. Ok? Também, ó, G bola F é a mesma coisa, olha. O 1 vai aonde? Ó? G bola F, então você aplica a primeira essa. O 1 vem no 3, o 3 vem no 4, então 1 vai no 4. O 2 aqui vem no 1 e o 1 foi no 1, então 2 vai no 1. O 3 veio no 4, o 4 veio no 4. Opa, desculpa aqui, eu agora quero o 3, aqui, ó. O 3 veio no 2, o 2 veio no 3, então o 3 veio no 3. E o 4, então, ó, o 4 veio no 4, o 4 vai no 2, o 4 vai no 2. Tá aí as duas que são diferentes, olha. Essa linha aqui embaixo, ó, é diferente dessa. Não é comutativo, tá bom? Podemos representar as compostas dessa maneira, ó, como se fosse quase um produto de matrizes, né? E eu leio de lá para cá, ó. 1 vem no 1, 1 vem no 3, então 1 no 3. O 2 vem no 3, o 3 no 2, o 2 no 2. O 3 vem no 4, o 4 vem no 4, então o 3 foi no 4. O 4 vem no 2, o 2 aqui, por sua vez, vem no 1, o 4 foi no 1, tá? A G bola F é a mesma coisa. Ou ainda tem pessoas que representam só representando a segunda linha. Eu sei que aqui é onde foi o 1, aqui é onde veio o 2, aqui é onde veio o 3, aqui é onde veio o 4. E aqui também, olha, o F de 1 está aqui, o F de 2 está aqui, o F de 3 está aqui e aqui está o F de 4. Então, quando eu faço a composta, fica um pouco mais difícil lembrar, né? Aonde vai o 1? O 1, pela primeira, veio no 1. Pela segunda, o 1 vai no 3, então vai no 3. E assim por diante eu construo a F bola G, G bola F. Nós vamos usar mais essa notação que eu acho mais simples para evitar erros de fazer as suas compostas, ok? Grupo cíclico. Seja G.E um grupo, A pertencente a G e N um número natural. Nós vamos definir a potência do elemento A recursivamente da seguinte maneira. Ó. O A elevado a zero é a identidade, por definição. Defino assim. E o A elevado a N mais 1 é igual a A elevado a N vezes A. Isso para todo N maior igual a 1. Ok? É assim que eu defino. Eu sei como vale no caso anterior e eu opero de novo com o próprio A. Também denotamos seu inverso, a linha agora, por A menos 1. Em vez de denotar por a linha, agora eu posso usar o expoente menos 1. Eu estou trabalhando com os expoentes, as potências dos elementos. Se o grupo for aditivo, então, se eu estiver usando uma adição e não um produto, a gente, de vez de entender a potência A elevado a N, a gente entende o múltiplo, né? N vezes A. E o A menos 1, a gente vê como sendo menos A. Então depende, né? Se é aditivo, a gente fala de elemento oposto. Se é multiplicativo, elemento inverso. Então são as maneiras que a gente pode denotar esses elementos. Com essas notações, a gente tem as seguintes propriedades que ficam fáceis de ser provadas, olha. A elevado a N mais M, A elevado a N vezes A elevado a M. O inverso de A elevado a N é A elevado a menos N. O inverso de A elevado a menos N é o próprio A elevado a N. E A elevado a N, tudo elevado a M, é A elevado ao produto dos naturais N vezes M. Tá? Vamos supor que G é um grupo e A é um elemento de G. Nós definimos o grupo gerado por A como sendo o conjunto de todas as potências de A para N percorrendo Z. Tá? Todas as potências inteiras de A. Então eu pego o A, faço A ao quadrado, A ao cubo, A quinta menos A elevado a menos 1, M elevado a menos 2, elevado a menos 3 e assim por diante. Isso daqui é um grupo abeliano que será chamado grupo cíclico gerado por A. E eu vou denotar sempre assim, ó, por esse símbolo. Na notação aditiva, o grupo abeliano, o grupo cíclico gerado por A, não seria a potência de A, né? Seria somar A com A com A várias vezes, ou seja, então é N vezes A, onde N é inteiro. Tá? Porque a operação agora é de adição. Aqui é a operação de produto, então é potência. Aqui é múltiplo. Exemplos, olha. O inteiro, você pega o grupo gerado por um K, inteiro qualquer, são os NK. Estou pegando os inteiros com a operação de soma, né? Então na verdade, quem é esse grupo? KZ, os múltiplos de K. Ok? Pega os inteiros, quem é o subgrupo gerado, o grupo cíclico gerado pelo 1? É N vezes 1 para N natural, ou seja, dá todo Z, que também é gerado por menos 1. Logo, Z e KZ são grupos cíclicos. Tá?
Pega Zn. N é cíclico gerado pelo 1, como grupo aditivo. Todos os elementos do Zn é 1 barra mais 1 barra dá o 2 barra, 1 barra mais 1 barra mais 1 barra dá o 3 barra e assim por diante até você chegar no N menos 1 barra. Tá? Não são grupos cíclicos. Por exemplo, S3 das permutações de 3 elementos ou R estrela com o produto. Né? Aqui quando você põe o R estrela, você está pensando como um grupo multiplicativo. Já são exemplos de grupos que não são cíclicos. Tá bem? Na aula que vem a gente vai ver outro exemplo de grupos cíclicos que tem a ver com movimentos no plano, né? Movimentos de rotações de um quadrado ou aplicado num tetraedro, né? Que seria um movimento no espaço. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima.